Pessoal, então vamos falar da demanda. Quando nós falamos de microeconomia, nós falamos de oferta e demanda. Nós já falamos aqui, quando falamos de demanda, no conceito da escolha. E falamos um pouco das nuances da escolha. Eu fiz aqui uma reordenação para vocês entenderem o que na teoria da escolha a gente vai ter dois conceitos chaves na teoria da escolha. O primeiro conceito é o conceito do trade-off e do custo de oportunidade. Sempre que eu faço uma escolha, eu abro mão de outras coisas. E um outro fator que a gente vai adotar aqui são as limitações para essas escolhas. E uma dessas limitações é a limitação da renda. Então, quando nós trabalhamos com a teoria da escolha, naturalmente a gente trabalha, eu falei dois, mas a gente pode falar com três conceitos: trade-off, custo de oportunidade e limitações impostas às escolhas dos indivíduos. A gente sempre tem limitações às nossas escolhas. Então, nós vamos falar um pouco de demanda aqui. A demanda é o conjunto de determinado produto ou serviço que o consumidor deseja adquirir em certo período de tempo. Então, quando nós estamos falando em demanda, nós estamos falando em procura, em desejo de consumir. Qual é o tamanho do desejo de adquirir os produtos? Esse é o tamanho da demanda. Refere-se, então, à quantidade de produtos ou serviços que os indivíduos estão dispostos a adquirir no mercado em um determinado período, levando em conta o seu preço. Então, é o seguinte, a demanda ela vai responder a seguinte pergunta. Quando a gente pergunta qual é a demanda, é quanto as pessoas querem consumir daquele produto de acordo com um determinado preço. Basicamente, a gente sempre tem que fazer essa pergunta quando a gente vai abrir um negócio. Ou a gente vai fazer uma festa, ou a gente vai fazer um evento. Qual a demanda? O que as pessoas estão dispostas a comprar naquele preço? Então, nós vamos utilizar, para a gente pensar na demanda, o que é chamado de curva de demanda. É calcular qual é o excedente do consumidor. Qual é aquela quantidade que o consumidor não está disposto a pagar se o preço for outro. Então, a curva da demanda ela vai permitir o cálculo do excedente do consumidor, que consiste na diferença entre o que o consumidor está disposto a pagar, denominado pelo preço de reserva, e o que ele efetivamente paga por uma determinada mercadoria, que é o preço de mercado. Então, quando eu pego a curva da demanda, eu vou virar e falar o seguinte, olha, quanto que o consumidor está disposto e quanto efetivamente ele paga dentro do mercado. Então, a quantidade demandada vai se referir à quantidade de uma determinada mercadoria ou serviço adquirida a um determinado preço. Quanto que eu estou disposto a pagar, quanto que eu estou disposto a comprar num determinado preço. Vejam bem, é o preço o elemento da demanda. Na teoria da demanda, o preço é o elemento da demanda. Eu vou demandar mais se o preço for mais baixo. Eu vou demandar menos se o preço for mais alto. Então, quando eu pego a demanda, eu vou naturalmente utilizar esses dois quadros aqui. Vejam bem, se o preço da dúzia da laranja for 50 centavos, eu vendo 250 dúzias. Se o preço da dúzia for R$1, eu vou vender 200 dúzias. Se o preço for R$1,50, eu vou vender 150 e por aí vai. Então, veja o gráfico.
Quanto maior o preço, menor a quantidade que eu vou vender. Por quê? Eu vou eliminando ao longo dessa trajetória consumidores dispostos a comprar naquele preço. Então, aqui eu estou falando de laranja. Trata-se da demanda de laranja de diversos consumidores a cada um dos preços. A quantidade demandada de laranja vai diminuir à medida que o preço da laranja aumenta. E a curva de demanda mostra a relação entre o preço de um bem e a quantidade demandada. A curva de demanda é decrescente. Isso ocorre devido ao efeito conjunto de dois fatores. O efeito da substituição. Desculpa aqui, o texto deveria ser o seguinte: isso ocorre devido ao conjunto de dois fatores, o efeito substituição e o efeito renda. Desculpa, passei aqui. O que acontece? Tem dois efeitos que vão impactar a curva da demanda. Quanto maior o preço, menor a demanda. Então, ele é decrescente. O preço vai diminuindo, eu vou aumentando a demanda. Ela é decrescente. O que impacta isso? Um é a renda, porque quanto maior, quanto maior o preço, mais você vai excluir as pessoas do consumo, porque nem todo mundo tem aquela renda. E um efeito substituição. O que é o efeito substituição? O efeito substituição ocorre no seguinte caso. Veja bem. O efeito substituição acontece assim. Eu vou comprar carne de boi. Só que dependendo do preço, eu prefiro comer frango. Ou eu prefiro comer ovo. A gente faz isso muito com bebida. Se a melhor cerveja estiver mais cara, eu vou beber Brahma. Ou eu vou beber Skol. Se a Heineken estiver mais cara, eu vou beber Brahma ou beber Skol. Aí você vai falar comigo assim, mas eu não gosto de Heineken, então eu prefiro beber Skol. Beleza. Porque aí nós vamos ver um outro elemento. Aqui é esse elemento simplificado. Há dois fatores que geralmente impactam a curva da demanda de maneira geral. O efeito substituição e o efeito renda. Então, vamos lá. Já falei aqui, da curva de demanda crescente, o efeito substituição e o efeito renda. Eu quero que vocês lembrem desse conceito, que está aqui, coeteris paribus, que a gente fala assim, ceteris paribus, que é o seguinte, tudo mais constante, sem considerar outras coisas. Então, quando está falando assim, quando o preço do produto aumenta, ceteris paribus, o consumidor perde poder aquisitivo e a demanda desse produto diminui. Por que é ceteris paribus? Porque, por exemplo, mesmo que o efeito renda se aplique, se tiver um enchente, pode ser que a demanda não diminua. Se tiver... Aí tem as preferências individuais. Então, isso aqui são leis gerais. Se a renda diminui, a demanda diminui. Se a renda aumenta, a demanda aumenta. Nós vamos problematizar isso depois, viu, gente? Porque, por exemplo, a renda pode aumentar e o consumo pode diminuir. Vou dar um exemplo aqui. Se o produto for de qualidade inferior, se a renda aumentar, a tendência é que a demanda por ele diminua. Por quê? Porque as pessoas podem pagar por uma coisa melhor. E aí, naturalmente, elas vão deixar de consumir. Aqui, quando a gente está falando isso, nós estamos falando de uma maneira geral. Nós estamos falando de uma maneira geral. Agora, veja bem. Eu tenho uma mudança na quantidade demandada e eu tenho uma variação de demanda. Veja só. Quero que vocês entendam isso aqui antes de eu ler aqui para vocês. Que vai impactar nisso aqui que eu falei com vocês. A regra é o seguinte. Sempre que eu tenho um preço maior,
eu tenho uma demanda menor. Pronto. Agora veja o seguinte, eu posso ter um efeito, que é o efeito da variação da demanda. Não é a variação da quantidade demandada. Eu quero que vocês anotem aí no papel de vocês. Variação da quantidade demandada. Variação da demanda. São coisas distintas. A variação da quantidade demandada, ela varia com o preço. Ela varia com o preço. Então, é o seguinte, sempre que o preço for maior, eu vou demandar menor quantidade. Pronto. Agora existe a variação da demanda, que eu estou falando do contexto global. Uma mudança na quantidade demandada significa um movimento ao longo da curva de demanda que ocorre sempre devido a uma mudança no preço do produto. Então, eu vou pegar aqui o caso da Skol. Se o preço da Skol for menor, vamos imaginar, vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que você vá para uma cidade e lá só venda Skol. Só venda Skol. Se você quiser beber uma cerveja, você tem que beber Skol. Veja bem, nós estamos falando de uma cidade, vamos falar de uma cidade de 100 habitantes, para ficar claro, em que todos gostam de beber cerveja. E todos gostam de beber cerveja. Então, conforme a cerveja aumenta de preço, a quantidade demandada diminui. Beleza? A quantidade demandada diminui. Quando a gente fala, se a gente pegar aqui, a quantidade demandada diminui. Por quê? Por dois motivos. Porque ou você vai substituir aquele produto, ou você não tem condições de pagar. Então, pronto. Falei aqui para vocês da quantidade demandada. Agora, veja bem. Se nessa cidade todo mundo está bebendo Skol, aí chega um caminhão de Heineken. O que vai acontecer? Eu vou ter uma mudança não na curva da quantidade demandada. Eu vou ter uma mudança na demanda. Eu vou mudar a demanda. O que vai acontecer com a Skol? Vamos imaginar que a gente esteja nessa linha mais fina, falando da Skol. Se chega a Heineken, essa linha da Skol, ela desce. Por quê? Porque eu vou ter uma mudança inteira na demanda. Porque agora eu não vou levar mais em conta só o preço. A tendência é o quê se chegar um caminhão de Heineken? É que a Skol, num preço menor, ela vai ainda assim ter uma demanda menor. Por quê? Porque eu tenho um produto novo no mercado. Eu coloco um outro produto no mercado. Então, olha só. A alteração na curva de demanda, não na curva da quantidade demandada, ocorre quando há modificação nas demais variáveis que afetam o comportamento do consumidor. Então, eu tenho o seguinte, essa curva mais fina, ela é útil para que eu analise a demanda de um produto isoladamente. Se eu colocar outras variáveis, eu vou ter que analisar curvas paralelas. Curvas paralelas. Então, vejam bem, eu posso mudar a lógica dessas curvas se eu mudar o preço dos produtos relacionados. Então, por exemplo, se chega a Heineken no preço da Skol, por mais que você não goste de Heineken, gente, a maior parte das pessoas prefere Heineken a Skol, independente se elas gostam ou não, né? Porque é mais chique, né? A visão é essa. Produtos substitutos. Se você
o preço da Heineken é o mesmo preço da Skol, o que, que vai acontecer com a curva da demanda inteira, com isso aqui? Ela vai reduzir. Tudo, não é só a demanda. Tudo vai reduzir. A quantidade e o preço. Se um produto complementar, por exemplo, o pão de a manteiga, com exceção da minha filha, a Clara, que gosta de comer manteiga pura, eu não conheço gente que gosta de comer manteiga pura. Mas a Clara põe queijo no café. Queijo ralado no café. Um dia ela vai descobrir que ela está passando vergonha. Mas veja bem, eu só como manteiga se eu comer o pão. Então, a manteiga é um produto complementar ao pão. Se o pão aumenta o preço, o que vai acontecer com a curva da demanda? Ela vai mudar de local no gráfico. Ela vai mudar de local no gráfico. Ou a renda do consumidor de uma maneira geral, ou a preferência, que eu falei aqui da Heineken e da Skol. Então, quando eu tenho uma redução de demanda, significa uma redução na quantidade demandada a um dado preço, sendo representada pelo deslocamento de toda a curva de demanda para a esquerda. Eu vou ter uma redução para a esquerda, eu vou ter uma mexida nessa curva para a esquerda todas as vezes que eu tiver uma redução de demanda global, não da quantidade demandada, uma redução da demanda global. Se eu tiver um aumento da demanda, eu vou deslocar essa curva preta mais grossa para a direita. Para a direita. Então, as razões dessa mudança, né? Eu já falei aqui, vai se dar por vários motivos. A curva de demanda não se move quando o preço do próprio produto varia. Se eu estou falando só do preço do produto, eu estou analisando só um produto, eu estou falando da curva ao longo desse caminho. Se eu estiver falando, da curva da quantidade demandada em relação ao preço, eu estou falando só dessa mudança aqui ao longo da reta. Se eu estiver falando da demanda como um todo, e aí eu vou levar em conta outras variáveis, eu estou falando do deslocamento da curva no gráfico. Isso é importante para a gente pensar na elasticidade da demanda. Eu vou parar um pouco aqui. E vou perguntar para vocês. Entenderam a diferença da curva, da quantidade demandada para a mudança da demanda como um todo? Ok. Se está entendido, se tiver dúvida, a gente pergunta agora. Beleza. Mas pode perguntar depois também, tá? Estou falando agora. Eu vou fazer o seguinte, são 9 horas. 9h10 eu volto para concluir a elasticidade, porque eu quero que vocês tomem uma água, vão ao banheiro, descansem um pouco para a gente poder entender a elasticidade, porque a elasticidade é muito importante, tá joia?